No episódio Ben 10.000 e Ken 10 da série clássica, vimos o Ben 10.000 e seus alienígenas, e nesse episódio ele é um Ben 20 anos mais velho que o de 10 anos, e o de Ken 10 é 32 anos mais velho que o de 10 anos, dado a idade ao Omnitrix evoluído e também para o aprimoramento dos aliens com nanotecnologia. Os aliens do Ben 10.000 são diferentes do Ben criança, e hoje iremos comparar essas diferenças pertinentes e, é claro, falar curiosidades extraordinárias voltadas para a biologia. Então partiu aqui pro vídeo, e é claro que eu trouxe a participação do Marlon, que já teve várias aparições aqui no canal, e esse cara é monstro nessa matéria. Hey galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver aqui quais são as diferenças dos aliens do Ben 10 clássico com os aliens do Ben 10.000. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. E o primeiro alien que vamos abordar aqui no vídeo é o XLR8, e esse é muito interessante, ainda mais porque a gente já trouxe aqui no canal todas as diferenças dos quinaceleranos, e é claro que comparamos o do futuro com criança. No mais, ambos são o ápice da espécie, e o interessante é que eles não mudam nada ou praticamente nada. A única mudança anatômica que alguém poderia citar é que a cabeça do XLR8 do Ben 10.000 é maior, mas isso é discutível, pois tem take que não aparenta isso. No mais, a única diferença visual são suas roupas. Ele usa roupas pretas e brancas e usa mangas compridas ao invés de ter seus braços azuis à mostra, mas teria aí algum motivo lógico para o XLR8 de 10 anos ter a mesma aparência física do de 30 anos e 42 anos? E tem sim, pessoal. Kinet é o planeta dos quinaceleranos e ele orbita rapidamente seu Sol e tem uma rotação rápida em comparação com planetas como a Terra. Como tudo em Kinet é acelerado, os dias são comprimidos em minutos e a vida são distribuídas em semanas. Se alguém for lá e conhecer alguém e sair de lá e voltar para lá, esse alguém já vai estar totalmente diferente. Por conta disso, quinaceleranos vivem muito pouco, enquanto levam anos para um ser humano se desenvolver. Um quinacelerano já estaria crescido em semanas, e é por isso que o XLR8 de 10 anos é igual ao XLR8 do Ben 10.000. O de 10 anos é menor e tem uma massa muscular bem menos desenvolvida que o adulto. Já o 4 braços do Ben 10.000 tem mais músculos e ganhou incisivos salientes na boca. Isso faz muito sentido evolutivo. Afinal, se o adulto é maior, ele vai ter mais massa muscular. E, consequentemente, para sustentar essa massa muscular, ele vai ter que caçar mais. E, evolutivamente falando, um tetramandes de 30 e 42 anos vai ter esses incisivos para ajudar na caça, assim como acontece com os leões adultos. Inclusive, vários tetramandes vistos em tela, galera, também mostram ter esses dentes protuberantes, como o Kolar e o Garvento vermelho. No mais, a versão do Ben 10.000 usa regata ao invés de camisa, e a calça dele vai até os pés, cobrindo eles, diferente do 4 braços do Ben de 10 anos, que tem os pés expostos. Além disso, os braços primários são maiores que os braços secundários. Então em seguida aqui, pessoal, vamos falar sobre o Diamante. E bom, ele não mudou praticamente nada, apenas seu traje agora parece mais militar, por assim dizer, com botas, calça branca e regata preta. Ao menos os fragmentos nas costas do Diamante do Ben 10.000 são aparentemente maiores. O símbolo do Omnitrix fica no centro do peito. E sim, Petrosapiens também envelheceriam bem devagar. Podemos perceber isso com o Tetrax sendo adulto e o Diamante tendo apenas 10 anos, e eles são iguais. Mas sim, existem Petrosapiens idosos, mas demora muito para um Petrosapiens chegar a essa aparência. De forma geral, Petrosapiens de 10 anos, 30 anos e 42 anos têm a mesma aparência. No mais, eles podem desenvolver uma barba de cristal no rosto, imitando pelos faciais quando eles envelhecem. Isso também é provado pelo Tetrax da dimensão 23, a qual usa barba, embora o do universo principal nunca foi visto usando, e não se sabe se agora ele deixou crescer. Mas por que o Diamante do Ben 10.000 não tem barba? E pode ser por dois motivos. A amostra de DNA Petrosapien do Diamante é de um indivíduo a qual não cresce barba, e isso é normal, ocorre em seres humanos também. Uns têm predisposição a ter pelos faciais e outros não. Ou então o Diamante do Ben 10.000 ainda não tem idade para crescer barba, e sim, mesmo com 42 anos, ele teria que ser mais velho para começar a ter, e isso implicaria que o Tetrax 23 já tem bem mais que 42 anos.
Outro que não muda em nada em relação à sua versão de 10 anos e adulta é o Chocante. Ele com 10 anos, o ser usado pelo Ken é simplesmente idêntico à versão do seu pai, o que faz muito sentido se a gente parar para pensar, já que nosodenianos de forma geral são muito parecidos, até porque eles se multiplicam por clonagem, e também eles não mudam de aparência física ao longo dos anos. O que diferencia o Chocante para outros nosodenianos é que ele usa a roupa do Ken e do Ben. Além disso, no seu peito a gente tem o símbolo do Omnitrix e ele também usa uma eletricidade verde. Além disso, ele pode falar, o que pode ser um indício de ápice da espécie. Talvez as cordas vocais do Chocante são mais desenvolvidas do que a dos outros membros da sua espécie, o que permite ele falar. Ou simplesmente é o Omnitrix traduzindo tudo que ele fala. Seguindo aqui então, rapaziada, temos o Bala de Canhão, e esse muda também. O Bala de Canhão se tornou o Bala de Calção, na verdade, né? O Bala de Canhão de 30 anos ganhou um padrão preto que desce sua listra preta e forma uma espécie de calça, e isso não é parte das roupas do Ben, seria um padrão de mancha que a espécie adquiriria ao crescer. Um detalhe pouco percebido é que seus olhos estavam mais próximos das exoplacas do ombro e o símbolo do Omnitrix estava mais alto, estando no topo de sua cabeça e não na testa como Bala de Canhão de 10 anos. Suas garras são maiores e estão delineadas com um contorno cinza, e infelizmente não se sabe se isso é por conta do amadurecimento ou pela nanotecnologia. Esse aqui também é muito interessante da gente comentar, justamente porque já teve uma collab explicando a diferença dos Vulpimancers aqui no canal do Luke. No vídeo a gente explica tudo e mais um pouco sobre essa espécie. É explicado que o Besta é um Vulpimancer geneticamente perfeito e bem menos mutacionado que os outros Vulpimancers. Isso inclusive é aprovado pela própria arcada dentária dele, que é menos selvagem e brutal, até mesmo se a gente comparar com a versão adulta do Ben 10.000. E já falando do Besta do Ben 10.000, galera, ele ganhou uma cauda e listras pelo corpo, o que pode servir de evidência que os machos têm listras. E, sendo assim, uma daquelas megabestas que o Phil soltou seria macho, enquanto a outra seria fêmea. Mas isso daqui é só uma hipótese, tá bom? No mais, os espinhos que ele ganha na fase adulta são muito parecidos com os espinhos de um porco-espinho. E eles, adivinhem, complementam a habilidade de sonar que o Besta tem. Além disso, eles servem como armas, podendo ser utilizadas como projéteis e ser disparados à vontade. Entretanto, é confirmado pra gente que o Besta só consegue fazer isso quando ele atinge a idade adulta. Ou seja, o Besta do Ben com 10 anos não consegue fazer isso e o Besta do Ben 10.000 consegue fazer isso. Ele consegue usar os espinhos dele como projéteis. Agora em seguida aqui, pessoal, vamos falar sobre o Chama, um dos aliens mais estilosos do Ben 10.000. Ao crescer, o Chama fica bem mais musculoso em comparação à sua versão de 10 anos. Além disso, ele ganha ombros que expelem fogo, dando uma aparência vulcânica. Suas chamas da cabeça são bem mais intensas, e biologicamente falando, faz sentido o Chama crescido ter esses vulcões nos ombros, e sim, faz muito. O Chama não é só um ET de fogo, um pop-up afirma que ele é baseado em plasma. Seu corpo é composto por um plasma interno super quente coberto por rochas vulcânicas marrom avermelhadas escuras. Plasma é nada mais nada menos que gás ionizado, e por isso, conforme ele fosse crescendo, o gás ionizado iria se expandindo, e precisaria de mais cantos para soltar a carga, para ele não ficar massivamente compacto dentro e isso ser um problema, e por isso ele tem ombros que soltam chamas. Em Omniverse, devido aos sapiens celestiais terem alterado o estilo de arte do universo, os Leptoterranos agora não têm um rosto todo preto. Isso no clássico era uma característica biológica. Já em Omniverse, tomou um retcon e um insectoide, assim como todos os outros Leptoterranos no geral, usam máscara. Outro retcon proveniente da mudança de traço são os olhos do insectoide. A partir de Omniverse, os Leptoterranos em todas as idades têm pupilas. Entretanto, galera, nem sempre foi assim. No clássico, até a supremacia, os Leptoterranos de 10 e 16 anos não tinham pupilas, apenas os de 4 e 30 anos. Ou seja, antes do retcon, um Leptoterrano criancinha de 4 anos teria pupila, aí quando ele se torna uma criança de 10 anos, ele para de ter pupila e só volta a ter na idade adulta, quando ele tem
30 anos. Mas como eu disse, tudo isso foi mudado em Omniverse. Agora em todas as idades essa espécie tem pupila. Se você parar para pensar, existe uma lore oculta em volta da pupila dos leptoterranos, só que com a mudança de traço em Omniverse essa lore acabou sendo abandonada. Mas vamos teorizar aqui, vamos tentar bolar uma explicação dentro da série pro fato dos leptoterranos terem pupila aos 4 anos na primeira fase da vida e só voltarem a ter com 30 anos na última fase da vida. Bom, primeiro a gente precisa entender a função das pupilas na natureza. As pupilas são uma parte preta dos olhos que está presente em nós, seres humanos, e em todos os outros animais da natureza, sendo literalmente um buraco, galera. As pupilas são um buraco que permitem a passagem de luz e isso possibilita a nossa visão. Sem as pupilas, nós seríamos incapazes de enxergar, ou seja, seríamos cegos. Dentro do universo do Ben 10 agora, é confirmado que em Leptoterra, planeta natal dos leptoterranos, todos os membros dessa espécie vivem em complexos de colmeias gigantes. Graças ao fato dos leptoterranos de 10 até 16 anos, esse período a gente chama de segundo período da fase da vida deles, não terem pupilas, a gente pode acabar teorizando que dentro dessas colmeias é totalmente escuro, ou seja, não tem luz. E galera, existe um processo biológico chamado atrofia. Quando esse processo acontece, uma parte do nosso corpo começa a regredir até desaparecer completamente. E é exatamente isso que acontece com a pupila dos leptoterranos. Mas qual seria o motivo para essas pupilas dos aliens sofrerem um processo de atrofia e depois voltarem a aparecer, depois de tanto tempo? Bem, eu acredito que tudo isso esteja ligado à forma de reprodução e à função que cada leptoterrano executa dentro da colmeia. Mas bora começar do início. Por também serem inspirados em moscas, os leptoterranos devem produzir muitos filhotes de uma só vez, que vão ficar no estado de larva dentro dos pântanos dos planetas até se tornarem crianças crescidas, como insectoides de 4 anos. Uma característica muito importante de espécies que têm muitos filhos de uma só vez é que mais da metade dessas crianças vão de arrasta para cima, vão tudo jogar no Vasco. E já respondendo algumas perguntas, não, galera, as larvas não poderiam ficar dentro das colmeias, já que isso poderia causar superlotação. Logo, os leptoterranos precisam dos pântanos do planeta para se reproduzirem, assim como as moscas precisam de água. Fora esses dois motivos, tem um outro que eu vou falar daqui a pouco. Bom, quando as larvas dos leptoterranos passarem para o estado de mosca aos 4 anos de idade, elas teriam pupilas, porque precisam enxergar, já que diferente do interior das colmeias, que é escuro, os pântanos fora das colmeias são iluminados pelo sol. Os leptoterranos criancinhas vão usar as pupilas para buscar uma nova colmeia, que não necessariamente precisa ser a colmeia de seus pais, fazendo assim aumentar a variabilidade genética dentro das colmeias dessa espécie. Quando os leptoterranos criancinhas encontram uma nova colmeia, eles vão começar a trabalhar nela, né? Do mesmo jeito que as abelhas trabalham dentro das suas colônias. Por serem mais jovens, os recém-chegados vão ficar dentro da colmeia, criando novas passagens, usando seus ferrões poderosos e ajudando na proteção interna. Por só ficarem dentro do ambiente escuro, assim que completarem 10 anos, suas pupilas vão sofrer atrofia, galera, e desaparecerem. O processo de atrofia é importante, porque graças a ele a gente consegue economizar energia somente com as partes necessárias, descartando tudo que é desnecessário no nosso corpo. Por incrível que pareça, esse processo de atrofia não é prejudicial, já que além de causar uma economia de energia só com estruturas necessárias, o processo de atrofia também pode ser reversível, ou seja, eles podem recuperar a pupila. Na verdade, eles vão recuperar a pupila. Além disso, sem a pupila, eles vão ter que desenvolver outros sentidos, eles vão ter que desenvolver melhor alguns sentidos que ajudem eles no escuro. Inclusive, naturalmente, essa espécie tem um fedor muito característico, que pode ser uma forma de diferenciar cada indivíduo, através de feromônios contidos nesse fedor. Depois de passar a juventude trabalhando na colônia, chega a hora deles passarem para a próxima função, coletar alimentos. É completamente comum que dentro de uma colônia os operários troquem de função ao longo da sua vida, e é absolutamente afirmado em Pop Up que os leptoterranos
passam a maior parte da sua vida coletando plantas pelo planeta. Galera, para realizar a função de coletar plantas, eles precisam enxergar novamente, ou seja, o processo de atrofia que fez as pupilas desaparecerem vai ser revertido, ou seja, eles vão voltar a enxergar. E isso é completamente normal, até porque, como eu disse antes, o processo de atrofia pode ser reversível. Agora que os leptoterranos recuperaram a pupila dos seus olhos, eles vão conseguir executar a tarefa deles com maestria e vão passar a maior parte da sua vida fora da colônia coletando frutas e alimentos. E é claro que nos intervalos dessas coletas eles vão usar os pântanos do planeta deles como local de reprodução, reiniciando todo aquele ciclo novamente. Essa é pelo menos a explicação que eu consegui criar para a perda e retorno da pupila dos leptoterranos que acontece do clássico até a supremacia. É claro que toda essa teoria leva em consideração as informações que a gente já sabe sobre essa espécie alienígena. No mais, galera, essa lore é deixada de lado em Omniverse. A partir do momento que existe uma alteração de traço dos sapiens celestiais, a história passada dos leptoterranos é alterada e a forma com que eles evoluíram também é alterada. Logo, a partir de Omniverse, todas as fases dessa espécie possuem olhos com pupilas. Seguindo aqui agora para o próximo alien, vamos falar sobre o Iguana Ártica. Ele só foi usado pelo Ben de 10 anos em uma HQ chamada The Once and Future Ben. Na continuidade principal, ele só foi desbloqueado pelo Ben aos 11 anos de idade após Ben 10 Destruição Alienígena. O Iguana Ártica, tanto do Ben 10.000, tanto do Ben de 10 anos, possuem a mesma aparência, provando que eles também seguem com a aparência jovem mesmo quando velhos. A ponto de curiosidade, a viagem no tempo nessa HQ funciona de maneira diferente da que foi mostrada no episódio Ben 10.000. Aqui há uma regra de ter que apagar as memórias de seu passado para não bagunçar a linha do tempo. Logo, essa HQ não é canon pro Ben da realidade principal. E o Ben de 10 anos e o Ben de 30 anos dessa história são Bens que parecem o Prime e do episódio Ben 10.000, mas na realidade são Bens alternativos diferentes. Já o Snaryo do Ben 10.000 é muito similar à sua versão de 10 anos, mas ele também é mais velho, e isso é transmitido na aparência, pois o mesmo é muito mais próximo do Múmia, que é o seu doador genético. A diferença é que o Snaryo do Ben 10.000 não tem barba, provavelmente porque o Múmia é mais velho. Já as listras dele, que brilham em verde luminescente, acabam mostrando uma certa maturidade se a gente comparar ele com a sua versão de 10 anos. E é claro que também as roupas pretas da versão de 10 anos não estão mais presentes no Snaryo do Ben 10.000. Isso pode significar duas coisas. Ou ele sempre esteve pelado no clássico e era para os Steppe Kufans não usarem roupas, ou o Ben 10.000 configurou as roupas dele igual ao do Múmia, porque ele achou que seria mais legal o estilo do Múmia do que usar roupas baseadas no seu próprio traje. Provavelmente essa última opção é a verdadeira. Além disso, o Snaryo do Ben de 10 anos não possui brilho verde fluorescente. O próprio Thomas Perkins, criador do design do Snaryo, fala que ele acredita que esse brilho fluorescente do Snaryo é fruto da capacidade de conter o coródium, um material radioativo, dentro do seu corpo. Galera, presta bastante atenção. O brilho não é gerado pelo coródium, nem mesmo significa que o Steppe Kufans tenha o coródium dentro do seu corpo. Esse brilho significa que a espécie tem a capacidade de conter o material. Conseguiram entender? Já que o Snaryo do Ben de 10 anos não possui essa capacidade e o Snaryo do Ben 10.000 possui, a gente pode dizer que o Steppe Kufans, conforme vai amadurecendo, vai adquirindo essa habilidade. Ou seja, essa habilidade só está presente em Steppe Kufans que são maduros, que já são adultos. E é justamente por isso que o Ben de 10 anos não tem e o Snaryo do Ben 10.000 possui essa bioluminescência. Então, pra finalizar aqui rapidinho, rapaziada, temos o gigante. E bom, é a mesmíssima coisa, a versão de 10 anos e adulta, provando que os Tokusars também são espécies que demoram a envelhecer, como por exemplo os outros aliens que já foram explicados aqui no vídeo. Bom, rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, também comente aqui, tá pessoal, a ideia de vídeos que vocês querem que eu traga. E também me siga aí no Instagram e no TikTok, que vai estar aqui na descrição. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui!